a gente já tem aí um número que é muito impactante, né? Porque o jogo 2-0 e o XG é de 2,51 para o Náutico contra 0,27 para o Guarani. Então, você já vê um número aí que é muito, muito discrepante. A partida dá até a ver, se você analisar só o XG, que esse jogo poderia ter sido, sei lá, 3-0 para o Náutico. Só que eu acho que é um número mentiroso. Por que eu acho que é um número mentiroso? Porque quando a gente olha para o primeiro tempo, que foi onde o jogo começou, o Náutico teve 0,4 de XG no primeiro tempo, contra os mesmos 0,27 da Ponte Preta, e o jogo foi 2-0. Então, a Ponte Preta, o Guarani conseguiu fazer seus gols em lances que tinham XG baixo, enquanto o Náutico não produziu tanto e não fez seus gols. Então, você já vê aí uma diferença no número. Depois, no segundo tempo, o Náutico produziu um XG alto, teve pênalti, tem uma cabeçada de Sam no intervalo que, assim, é bizarro o gol que ele perde. Eu acho que ficou até, por ser nos acréscimos do segundo tempo já, eu acho que isso passou batido, mas é um lance, assim, assustador. Tem 0,70 e pouco de XG, tem o pênalti também, então... Oi? Desculpa te interromper. Vê só, eu fiquei com uma dúvida aqui. Tu usa o XG para fazer uma análise sobre o desempenho do goleiro na jogada quando sai gol? Ou tu acha que goleiro é um caso à parte, que o XG não ajuda muito? Eu não gosto muito, não. Sinceramente, eu gosto do XG isolado. Por exemplo, o que eu gosto de analisar o XG? Pegar a cabeçada de Otussânia de dentro da área e isoladamente falar que ela teve 0,72 de XG. Porque, assim, o que é que eu penso do XG? Eu não acho que essa chance de Otussânia de 0,72 somada a 20 outras chances de 0,1 me dá um gol. Tá ligado? Entendi. Tipo, eu não vejo tanto sentido na soma. Eu trago para a gente se acostumando com o XG. Eu acho que isso pode melhorar a forma ainda que vai ser tratado. Mas eu prefiro olhar para XGs isolados. E para o XGOT também, né? Que é depois que a bola chega no gol. Por que eu estou citando isso? Porque se o Guarani teve 0,27 no jogo inteiro, então significa que só a cabeçada de Bruno Santos, que fez o primeiro gol do Guarani, deve ter sido bem pouco ali. 0,02. 0,02, veja só. Porque teve uma certa polêmica sobre se Muriel teria falhado ou não. Eu acho que não falhou, tá? Até pela forma que Muriel vai na bola, eu percebi uma certa elasticidade, uma certa agilidade dele no momento que ele viu para onde a cabeçada foi. Ele foi muito ativo para a bola e ele não conseguiu chegar. Então, eu percebi um lance que estava fora do alcance dele. Dá para fazer um milagre? O Muriel, talvez, em algumas situações. Um goleiro top de Série A, talvez também numa margem maior de vezes. Mas achar que é uma falha, aí eu acho completamente exagero. Tu até ficasse em dúvida no pós-jogo, tu mudasse um pouquinho a visão ou continua com a mesma visão em relação àquele lance? Ontem eu e Chapo viu aqui o lance no giro, né? E a gente chegou no consenso que foi falha. Quer dizer, não falha, que dava para pegar. Ele sai atrasado, sai um pouquinho atrasado. A bola só ganha velocidade depois que ela bate no chão. Que ela bate no chão muito próximo ao gol. Isso é uma coisa interessante. Assim, ela ganhou velocidade depois que ela bateu o chão, só que ela já estava muito perto. Eu achei que era um lance defensável, e depois, quando a gente vê tem um lance de Brusque e Ponte Preta, que o goleiro do Brusque faz uma defesa assim, num lance que dá para dizer que é parecido. E é muito mais difícil. Muito, 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 muito. E o posicionamento, a forma que ele reage a jogada, eu achei meio lento. Não acho que você vai colocar o gol na culpa de Muriel.
Tem outros jogadores que falham muito. Eu acho que Igor Fernandes, nesse lance, falha 2 vezes. Vai ter aí o vídeo do lance que originou o lateral, que a gente vai poder ver. Mas eu acho falha. E sobre o negócio que tu perguntou do goleiro, tipo, essa cabeçada tem 0,02. Teoricamente, seria uma cabeçada tranquila de defender, né? Porque tinha pouca chance de sair o gol daquilo. Mas eu não gosto desse tipo, não gosto desse métrica, não. Eu acho que isso aí você tem que ver para utilizar o número para ajudar, mas a interpretação visual eu acho muito importante. O que dá para dizer é que cabeçadas naquele ponto que tem no banco de dados aí que o XG usa, Bruno Santos foi um dos mais efetivos dentro desse banco de dados, né? Ele saiu de 0,02 para quando ele cabeceou a bola, para depois do lance completo, para 0,25 de chance de fazer gol. Ou seja, subiu bastante a porcentagem ali de um gol acontecer, ainda assim sendo baixo. Por exemplo, se eu pegar aqui quase que a cabeçada perfeita, né? É quase que a cabeçada perfeita, né, João? Não necessariamente. Porque se fosse quase a cabeçada perfeita, ela teria saído de 0,02 para, sei lá, 0,50 depois. Para o X-GOT, para 0,50. Ela não, ela saiu de 0,02 para 0,25. Foi uma cabeçada muito boa. Ele subiu 23% aí de possibilidade. Mas não foi a baita cabeçada, entendeu? Baseado somente nos números, né? No número de XG. Eu acho, sinceramente, que foi muito lento. A gente vai ver o gol aqui depois. E aí, voltando um pouquinho para os números aí, teve 2,51 e a gente viu que quase a totalidade desse XG saiu no segundo tempo, quando o jogo já estava basicamente morto. 0,4 foi só no primeiro tempo para o Náutico, então foi um XG muito próximo dos dois times. No jogo todo, 24 finalizações do Náutico contra 4 do Guarani. E se a gente for pegar os números do primeiro tempo, o Náutico só teve 5 finalizações do primeiro tempo. Então você vê como o ritmo do Náutico só aumentou no segundo tempo. E aí, Timba, ninguém tá crucificando o Muriel, pô. Crucificar é uma coisa muito diferente, bicho. Assim, tá comentando que ele podia ter pego a bola. Se isso for crucificar, acabou o mundo. Na opinião de João, eu ainda continuo... Atos acha que não. Espera aí, pô. Aí vai falar de Ryan aqui, aí vai ser crucificar Ryan? Ou só não pode quando... Sim, não cabe isso, não. 24 finalizações aí pro Náutico no jogo todo. Se a gente for pegar o número no primeiro tempo, só foram 5 do Náutico e nenhuma no gol. Então o Náutico passou o primeiro tempo todo sem dar um chute em direção ao gol. 0% aí de aproveitamento nesse quesito. Enquanto o Guarani teve 4 chances e 3 foram em direção ao gol. A gente tem os 2 gols, a gente tem um chute de Mirandinha que Muriel faz a defesa no primeiro tempo ali. Então todos os chutes do Guarani ficaram concentrados no primeiro tempo e com uma alta taxa de acerto, né? Porque de 4 chutes, 73 vai no gol, quer dizer que 75% desses chutes tiveram direção ao gol. E aí, desses 3 que foram no gol, 2 foram gol. Então, assim, é um aproveitamento muito bom do Guarani nesse jogo, nessas jogadas. O Náutico, no total, teve 11-3 finalizações dentro da área, né? De fora da área, 13-1. Um número que chama bastante atenção é a quantidade de cruzamentos que o Náutico tentou no jogo todo. 40 cruzamentos para o Náutico. Quando a gente falou, até que lembrou um pouco do time de Marquinhos Santos. Se assemelhou até nisso, porque era o time de Marquinhos Santos que saía dos jogos basicamente quase sempre com 40, 38, 42 detalhe aí, cruzamentos João, na área. 40 cruzamentos, nenhum gol. O time do Guarani, 5 cruzamentos, 2 gols. 5 cruzamentos, 2 gols. Para você ver a efetividade ali que teve.
e desses 40 cruzamentos do Náutico, 15 foram no primeiro tempo, contra 25 no segundo. Eu acho que você pode, no Náutico desesperou mais, cruzou mais no segundo tempo, em número absoluto, sim. Mas eu acho que pela taxa que o Náutico conseguiu chegar ali numa linha de fundo, numa área boa de cruzamento, no primeiro tempo foi muitos cruzamentos. Assim, numa quantidade muito elevada, e você mostra que o time forçou uma jogada que claramente não daria muito certo. Assim. O Guarani tinha uma linha de 3 muito bem postada, jogadores altos, o Náutico tentava essas jogadas pela lateral, e quase sempre o cruzamento, em muitas jogadas, gerava mais uma jogada de perigo para o Guarani do que para o Náutico. Porque Exatamente. O contra-ataque do cruzamento era sempre muito bom para o Guarani. Eu ia citar isso. Na verdade, eu ia fazer uma indagação para tu, mas essa que tu tá dizendo agora, eu tava pensando há um minuto atrás, eu ia te provocar também nesse sentido. Então, eu vou colocar as duas. Primeiro, tu notou, como conseguir corrigir isso, que sempre que o Náutico perdia a posse de bola, seja com o cruzamento que você acabou de citar, ou seja, num toque errado, numa tentativa de drible fracassada, os jogadores do Guarani, os meio-campistas, sempre ficam com essa bola dominada livre para poder municiar alguém no ponto futuro. Você não vê a presença de Igor Fernandes e de Marco Antônio nesses lances. Demoram muito, ou estão muito fora da jogada, e o Guarani teve muito espaço para isso. E a outra questão também é que, eu não sei se isso tu vê como um problema, mas principalmente o Hélio Borges, eu notei que ele estava muito refém à linha lateral. O que é o Hélio Borges que chegou aqui? Hélio Borges, quando chegou aqui, que a gente fez a análise dele, era um Hélio Borges que ficava correndo, pisando na linha lateral. O Hélio Borges, que deu uma melhorada dentro do Náutico, foi um Hélio Borges que chegava se aproximando mais do centro. Afunilava mais, até para poder participar de mais lances de finalização, de maior presença dentro da área. Dessa vez, o Hélio Borges ele se resumiu a ficar jogando pela linha lateral, principalmente no segundo tempo. Como a gente já tem um cara como Vinícius, que porventura, uma defesa mais fechada, vai jogar ele também pela linha lateral, então a gente tem dois pontas que ficam completamente abertos, extremamente abertos. A gente não tem laterais que afunilam pelo meio. Isso não é uma movimentação comum do Náutico. Geralmente o Náutico, esses pontas tendem a centralizar mais para dar o corredor para os laterais. O que a gente viu foi os pontas ocupando a extrema ponta, as laterais, e os próprios laterais, como o Arnaldo e o Igor Fernandes, com o caminho congestionado. Eles não tinham passagem, então eles ficavam meio que presos. Essas duas situações, tanto os jogadores na extrema ponta, quanto essa segunda bola, sempre está dominada pelo Guarani, e não ter a presença de Marco Antônio e de Igor Fernandes. Como é que tu vê isso? Não, essa segunda bola aí é Igor Pereira, velho. Assim, Igor Pereira fez um jogo mal na minha visão, assim, jogou muito mal, e a gente trouxe em alguns, eu lembro muito do jogo do Maringá, que a gente até fez uns scouts aqui, e eu trouxe um vídeo de Igor Pereira só para trazer as recuperações de bola dele, justamente nesses lances de segunda bola, que ele teve uma quantidade de recuperação muito grande nesse tipo de lance, e nesse jogo não funcionou. Nesse jogo, Igor Pereira foi muito mal, e as bolas sobravam sempre para um Diego Torres com uma condição muito boa de sair em contra-ataque. Outra coisa, é o zagueiro com capacidade de antecipar essas jogadas, de ter coragem para correr para frente. Matheus Silva faz muito isso, ele tem até um lance que a gente vai ver no vídeo, que Matheus Silva deu um carrinho providencial para roubar a bola, então tem esse tipo de lance também, mas eu coloco muito na conta de Igor Pereira. Marco Antônio, é muito difícil ele ajudar nessa segunda bola, porque quase sempre, depois de um cruzamento, ele vai estar dentro da área. Ele não vai estar naquela zona, porque ele sempre chega como elemento surpresa ali dentro da área. Não dá nem para chamar mais de elemento de surpresa, né? Porque é um elemento conhecido ali dentro da área. Então, eu coloco muito na capacidade do Igor Pereira de
de roubar essas bolas, de conseguir fazer faltinha, de matar realmente esse tipo de jogada perigosa que o Náutico não aconteceu, não conseguiu fazer nesse jogo, né? E sobre Hélio Borges, também foi uma partida tecnicamente muito ruim de Hélio Borges, mas eu acho que esse ponto dele ficar muito gerando amplitude para o time, né? Como se fala, foi por um medo de Arnaldo. Eu achei que Arnaldo subiu muito pouco nesse jogo. Arnaldo estava receoso, principalmente porque no primeiro tempo tem dois lances ali que Matheus Silva tem um que é um erro, 2 erros de tempo de bola, na verdade, que o jogador sai muito bem pelo lado de Matheus Silva, e eu acho que Arnaldo ficou ressabiado. Arnaldo, até nas saídas de bola, não avançava tanto. O Náutico, às vezes, até fazia uma saída de 3 com o Arnaldo, que não é muito a essência do time, não é muito o que o time faz. Então, eu acho que Hélio Borges foi induzido muito aí para a ponta pela falta de amplitude que Arnaldo não estava conseguindo gerar. Eu acho que por um medo da cobertura. Agora, quanto a segunda bola, tem isso de Igor Pereira. Provavelmente isso aconteceu. Agora, isso aí é tudo Hélio dos Anjos, tá? E acabou que não deu certo, porque se você segurar os laterais para poder ter um pouco mais de velocidade nessa última linha, para poder cobrir os zagueiros, primeiro que não aconteceu, porque a maioria das jogadas que o Guarani teve essa bola no ponto futuro acabou ficando para os zagueiros. E os zagueiros, a gente sabe o que aconteceu, a gente sabe como o Raia não conseguiu acompanhar nenhuma das vezes. Segundo, que eu não acho que seja uma precaução você segurar tanto esses laterais, porque é completamente... Fala. Não, só foi mal. Eu não acho que tenha sido o Hélio que pediu, não, tá? Eu acho que foi situação de jogo, porque várias vezes no replay, Hélio pedia para ele ir. E eu acho que foi porra, não tá dando para ir, tá ligado? Tipo, eu não tenho confiança para subir. Não sei, porque se não foi Hélio que pediu, Hélio tem que corrigir. Porque, veja, tá bom, eu vou não adianta abrir essa discussão sobre se... Sim, ninguém tem certeza, né? Enfim, isso na verdade não tem peso nenhum. A questão é o seguinte, quando você fica com essa linha de 4, supostamente com receio de um ataque veloz do adversário, eu vou deixar uma linha de 4 para ter mais jogadores. Primeiro que isso é incompatível com o modelo de jogo do Náutico, porque vai ser mais efetivo se esses laterais estiverem mais atentos para conseguir atrapalhar o momento que o Guarani esteja com a segunda bola. E segundo, como o Náutico trabalha muito com linha de impedimento, é meio que tanto faz, velho. Essa linha vai ficar parada mesmo. Foi o que acabou acontecendo. A linha com 4 jogadores atrás, vendida, porque o Guarani vem com a bola dominada, o Guarani lança no ponto futuro, o jogador faz o corte com extrema facilidade sobre essa linha, tá? E essa linha fica para trás. Foi o desenho do jogo. Então, para mim, isso acaba sendo incompatível com o jogo do Náutico. É menos efetivo do que o Náutico acaba fazendo quando essa linha ataca mais do que essa linha segura mais, fora o prejuízo ofensivo, que é você deixar os atacantes lá sozinhos, porque foram facilmente anulados. Tanto o Hélio Borges pela direita, quanto o Vinícius pela esquerda foram facilmente anulados por não ter o apoio desses laterais que era o costume do Náutico fazer isso, né? É por aí mesmo. O Náutico, eu acho que aconteceu várias vezes isso dentro do jogo, tá? Não só foi com lateral, não. Eu acho que algumas situações, Marco Antônio meio perdido em alguns lances em relação a tentar vir buscar o jogo, que não é o que Hélio quer, não é o que o Náutico faz. Marco Antônio não vai ajudar a vir buscar a bola atrás. Ele tem que se posicionar entre linhas, tentar atacar ali um espaço na lateral, mas as coisas foram ficando tão fechadas na última linha que os jogadores deram uma espirocada ali, né? em alguns momentos. E só para a gente terminar os números, para a gente poder partir realmente para análise do jogo e tal, 6 faltas aí para o Náutico cometeu, eu acho um número muito baixo sempre. Principalmente quando a gente viu vários contra-ataques acontecendo. O Náutico, eu acho que queria ter feito mais faltas. Ryan teve uns 3, 4 lances que ele queria ter feito a falta, mas ele não teve condição nem de fazer falta. Faltas bizarras, tá? Faltas bizarras, porque o Ryan, ele não tenta fazer uma falta
que pareça natural o jogo. Ele tenta fazer falta de cartão amarelo. Dá um carrinho, porra. Não, aquela falta que você segura pela cintura. Ele tentou várias vezes isso, o jogador conseguiu se desvencilhar e continuar no lance. Então, aí eu acho o número baixo de faltas para o Náutico contra 12 do Guarani. Nenhum impedimento o Náutico teve, 3 do Guarani. Um PPDA que a gente já explicou aqui, já falou algumas vezes, que basicamente mede quanto o time pressionou. O Náutico 8 contra 12 do Guarani. Você vê que é um número que é alto para o Náutico, né? Geralmente o Náutico pressiona mais do que isso, tem mais ações defensivas ali no campo de defesa do adversário. Eu acho que isso tem explicação muito porque não teve muito jogo no campo de defesa do adversário, né? O Guarani buscava, na maioria das vezes, uma saída rápida para tentar buscar as costas da zaga do Náutico, seja com bola longa, seja com passes rápidos. Isso influenciou muito na pressão que o Náutico exercia. Em alguns momentos, principalmente no segundo tempo, essa pressão foi feita de maneira desorganizada, mas, no geral, eu acho que esse número é alto muito pelo contexto do jogo do que por qualquer outra coisa. E aí um número muito alto, né? Assim, 545 passes que o Náutico trocou contra 217 do Guarani. Então, um número muito menor do que a metade o Guarani trocou de passe. Então, assim, o Náutico teve muita bola, teve muita posse de bola, teve muita finalização, mas não foi efetivo. Não foi efetivo, não conseguiu fazer os gols que criou, e tá aí o placar, 2-0 para o Guarani em duas jogadas de bola aérea ali. E aí, Renato, começando até a falar um pouquinho do jogo, assim, que o Náutico teve muita dificuldade, o Náutico tem muita dificuldade contra a linha de 5. Eu acho que isso já tá, um ponto que, pô, na verdade, eu não vou nem dizer Náutico, tá? Eu acho que os times têm muita dificuldade em jogar contra a linha de 5. É muito difícil propor com a linha de 5, e aqui a gente tem uma situação maior, que os juízes não sabem controlar a cera. Então, eu vejo o jogo compacto, não no compacto no sentido que vai cortar parte do jogo, que corta os tempos de bola parada, né? Então, o jogo de 90 minutos, sei lá, fica 50, às vezes fica 55, varia um pouquinho. E, cara, toda vez que a bola parava, 2 minutos, só voltava o jogo com 3:30. Era sempre 1 minuto e meio no tiro de meta, numa falta, numa substituição. Isso trava muito o ritmo. Então, você é um time que você está enfrentando a linha de 5, você naturalmente vai precisar imprimir um ritmo maior, você precisa de uma velocidade maior no jogo, você precisa de uma pressão um pouco maior. E quando você quebra... Você precisa, João, de mais tentativas. Quanto mais tentativas, melhor para você. Se você é o time Sim. técnico em campo. E quanto mais esse ritmo é quebrado, o jogador não é máquina. Quando a gente tá quando tem hora que o estádio vai, que tá tudo propenso a uma pressão, ao combustível ali. Porra, passou 2 minutos com o goleiro rodando a barra para pegar a bola. Isso trava qualquer time. Então, eu acho que isso é um fator que influencia muito. Eu cito essas cenas que acontecem nos aflitos desde sempre, porque é muito chato, e eu acho que interfere sim no ritmo que a partida tem, no curso do jogo, e os árbitros que apitam a Série C, eles não têm a menor ideia como controlar isso. Não tem ou não querem, né? Também tem essa opção. Eles querem deixar o jogo travado. Um jogo travado ajuda o árbitro também, né? Então, eu acho que tem esse fator. E aí, o Náutico tem um jogo muito propenso pelas laterais, né? A gente já falou aqui várias dinâmicas que o Náutico tem, com o Marco Antônio chegando pela lateral, naquele movimento que Hélio Borges vem, e Marco Antônio ataca o espaço. Tem a chegada do Arnaldo também, que é muito forte. Tem o Vinícius, que chega muito à linha de fundo. Então, o Náutico tem como chegada principal jogadas pela lateral.
E aí o Guarani, ele jogou para impedir isso. Então o Guarani jogou com a linha de 5, jogou com 2 laterais que tinham uma certa liberdade para atacar, mas nem tanto assim. Eles não estavam muito afim. Às vezes o esquerdo subia um pouquinho mais, mas o direito realmente ficava bem pregado ali na linha dos zagueiros, né? Então, o Náutico tinha essa dificuldade porque eram muitas pessoas na lateral do campo. O Guarani colocava um volante, eles colocaram o Mirandinha pela direita, né? O Mirandinha fechava ali um lado direito, e eles colocaram um volante que o Isaac, se eu não me engano, é o número 8, ele fazia essa aproximação ali do lado esquerdo para tentar fechar a lateral. E muitas vezes o Náutico enfrentava o zagueiro, sei lá, vamos supor, no ataque pelo lado direito do Náutico. O Náutico tinha o Alan Santos como cobertura, o Náutico tinha o Rafael o nome do lateral esquerdo? Emerson, foi mal. Rafael, o Emerson, tinha o Isaac, que era um volante, tinha o Diego Torres se aproximando, então sempre as jogadas da lateral do Náutico ficavam muito povoadas. O Náutico colocava 3 jogadores ali, o Guarani colocava 4 e ficava um jogo muito físico. E nessa parte física, o Guarani levava vantagem, o Guarani conseguia desarmar, as jogadas ficavam muito quebradas, o Náutico não tinha uma qualidade, um refino nas movimentações. E aí não conseguia criar chance. Então, sempre que tinha um cruzamento, era aquele cruzamento completamente despretensioso, um cruzamento que, às vezes, pegava um jogador contra 3, contra 2, em completa desvantagem, e acabava gerando um contra-ataque contra o Náutico. O Náutico cruzava e gerava um contra-ataquezinho para eles. Então, assim, foi um jogo muito complicado, e o Náutico tem essa característica, e eu acho que faltou muito em relação ao ataque variar. É muito difícil variar, eu sei, mas numa situação de jogo nessa que o Náutico já teve, esse foi o mesmo problema contra o Floresta. A gente citou isso aqui contra o Floresta, como essa jogada pelas laterais, insistindo nisso, repetidas vezes atrapalhava. E eu acho, mais uma vez, que faltou jogo por dentro. O Náutico resolve isso no segundo tempo. O Henderson e Vitinho tem uma qualidade técnica de passe, Vinícius aproximando também. Conseguiu triangular e chegar em situações de gol no segundo tempo, com movimentação, com Sam, ao invés de ficar sempre atacando a linha, aparecendo como apoio para trazer um zagueiro. Tem uma chance de gol dele, que é isso. Ele vem para receber a bola fora da área, ele atrai um zagueiro com ele. Nessa atração, ele mesmo ataca o espaço que ele gerou. A gente vai ver vídeo desse ataque. Então, assim, o Náutico tinha opção para fazer isso, e eu acho que no segundo tempo no primeiro tempo ficou muito nervoso. Sentiu os gols, obviamente, e aí ficou sempre tentando esses cruzamentos que são completamente infrutíferos aí nessa partida, que eu acho que tem como corrigir. Continua aí, João. Eu acho que eu ia falar da parte defensiva, né? Eu acho que são 2 pontos, acho que principais aí. Primeiro, não dá para não citar esses contra-ataques que o Guarani teve, essas oportunidades, esses lances que causaram sensação de perigo. E, cara, eu vou colocar isso na conta dos individual, tá? Eu acho que o Náutico sofreu contra o Guarani lances que sofre todo jogo. Todo jogo o adversário tem chance de contra-ataque, como teve o Guarani. Agora, nos outros jogos a gente tinha Carlinhos fazendo essa recomposição, tinha Carlinhos que chegava na frente dos atacantes diversas vezes em lances que eram até mais perigosos do que o que aconteceram nessa partida. E a gente tinha do outro lado o Matheus Silva, em alguns momentos, com uma condição física melhor, e um João Mastro, que também é extremamente veloz e conseguia fazer essas recomposições. Eu coloco muito nessa conta aí, na conta individual. Eu não acho que o problema seja a linha alta, que o problema seja nada disso. Isso é nosso mérito. O mérito do Náutico, o que nos trouxe até aqui, é a linha alta. É essa forma de jogo. Agora,
não dá para exercê-la de forma completa com todos os jogadores do mundo. Não dá para achar que Ryan e Matheus Silva vão conseguir recuperar da mesma forma que João Mastro e Carlinhos recuperam. Não vão. E a gente viu que não vão. E isso foi um problema grave aí do Náutico, gerou muitos problemas, principalmente no primeiro tempo, né? No segundo tempo o Guarani abdicou um pouco desse... Na verdade, abdicou não, eles queriam fazer, eles não conseguiam fazer tanto. O Igor Fernandes também fez uma partida muito boa nessas recuperações, é um jogador rápido, tem uma qualidade ali defensiva muito boa e conseguiu fazer essas recuperações. Agora, no primeiro tempo teve muito problema, velho, assim, de lance que os zagueiros eles não conseguiam fazer falta. Ryan teve alguns lances que ele não tinha capacidade de fazer a falta. Então, assim, é muito grave, isso causou um problema, mas, de novo, talvez pode ser... É mais coletivo do que individual essa, tá? Que eu vou citar são as bolas paradas. O Náutico, assim, foi muito mal nos lances que surgiu o gol. A organização do Náutico no escanteio foi muito ruim. Os nossos 2 zagueiros foram engolidos. O time estava desorganizado na bola aérea. O jogador subiu sozinho. Foi atropelado. A Ryan ali nem viu a cor da bola quando o jogador subiu para cabecear. No primeiro gol, a gente viu a falha de Igor Fernandes e a gente viu também um tempo de reação muito lento da defesa do Náutico. Igor Fernandes ele não desviou a bola. Eu acho que o maior culpado é o Igor Fernandes, tá? Mas eu não acho que Igor Fernandes desviou a bola rasante. Não foi uma bola rasante que pegou a defesa de surpresa. Não, a bola foi alta. A bola subiu, foi caindo lentamente e nenhum jogador do Náutico teve capacidade de atrapalhar o Bruno Santos, que aí teve uma cabeçada fraca e entrou. E a gente, assim, pecou muito nessa bola aérea em dois lances, gols que o Náutico não costuma levar e levou por falha coletiva ali. E assim, é uma coisa que preocupa, porque vai manter, vai corrigir, foi a culpa de Ryan e Matheus Silva que estavam no dia mal, não sei, mas o Náutico não pode errar nessas bolas aéreas novamente, porque, como eu falei aqui no começo, o Guarani fez 2 gols de cabeça, 2 gols de bola aérea. A bola aérea da Ponte é 10 vezes mais forte do que a do Guarani. Então, se errar como errou, fatalmente vai sofrer gol também, dessa forma. Então, o Náutico precisa ter cuidado aí, precisa fazer as correções para que não tenha esses erros aí nesse próximo jogo. Vamos para o vídeo, João? Não. Vamos lá. Vamos embora. O vídeo vai começar, não consegue roubar a bola lá na frente a partir de um erro, e aí o físico, eu acho que nesse jogo contou muito. Você já viu uma roubada de bola e o que era um ataque para o Náutico já virou um ataque para o Guarani. Aí Ryan ali foi driblado, o Mirandinha tocou a bola errada. Já em outro lance, a saída de bola do Náutico, olha como o Arnaldo ele fica muito. Não é o comum o Arnaldo estar tão baixo já com 6 minutos de jogo. Arnaldo já baixa, sem seguir. Nesse lance ele até consegue. E vê como os lances são difíceis aqui. Olha a quantidade de gente. Hélio Borges veio, puxou um. Teoricamente, esse espaço que o lateral está dando a ser atraído seria atacado por Marco Antônio de maneira livre. Porém, o Guarani tem mais um zagueiro. Então, congestiona muito o lado do campo e a gente vê 1, 2, 3, 4 do Guarani contra 3 do Náutico. E aí as jogadas até pode acontecer. Nesse lance vai acontecer, mas elas ficam muito truncadas.
Olha a dificuldade que o Náutico tem, ó. Olha a cobertura chegando. E aí amassa ali o Arnaldo. Eu deixei o lateral aí só para mostrar também, às vezes, a agonia do Náutico. Esse latereio para Sam, contra 2 zagueiros, com cobertura, com só 2 jogadores do Náutico na área. Assim, você está desperdiçando sua posse. Basicamente, é um desperdício. Num jogo como esse, com 3 zagueiros, assim, João, não vai sair nada. Não. João, nesse momento, o time do Guarani, ele tem simplesmente 8 jogadores dentro da área e 9 no lance. Porque o nono jogador é o que está ali, ó, junto do lateral cobrado. E são 8 dentro da área. 8 contra 2 do Náutico. Só não está aí Bruno Santos. Só não está no lance Bruno Santos, que é o centroavante. E o Náutico com 3 jogadores na área, um disputando e 2 na sobra, cobrando latereio. Assim, eu acho que isso é uma pressa de produzir alguma coisa. Acho que não ia dar certo nesse tipo de jogo. Eu não estou dizendo que não vai dar certo nunca. Se a gente comparar esse lateral com o que o Guarani vai cobrar, a gente vai ver que às vezes pode dar certo sim. Mas nesse estilo de jogo, com o cara que vai fazer a cabeçada com 2, com tanta sobra, eu não acredito nisso, sabe? Eu não acredito que isso vai gerar frutos. Então, você vê um Náutico tentando jogar pela lateral, muito conturbado ali, com muitos jogadores, desperdiçando uma oportunidade aí, um lateral, em vez de rodar, de girar, de ter calma, já jogando essa bola na área. Eu acho que isso já mostra um pouco do que foi a partida. E a gente vê, ó, mais uma vez, ó, o Náutico construindo de trás. Nesse lance, Matheus Silva tem que conduzir. É isso que Hélio quer. Ó. Olha a diferença de onde Arnaldo está. A postura do Náutico geralmente é essa aqui. O zagueiro recebe a bola na defesa, ele vai conseguir ali ou distribuir, ou ele vai conseguir conduzir essa bola, e aí o lateral vai estar num ponto muito mais avançado do campo para conseguir fazer uma jogada. E aí a gente consegue até uma jogada melhor. O Hélio Borges consegue sustentar ali o lateral, perde a bola, mas recupera. Tem uma rebatida ali, a bola escapou, mas o Náutico, nesse lance, conseguiu uma construção melhor, e aqui fala muito do que foi o Náutico na partida. Beleza, não conseguiu naquela jogada. A gente recuperou a bola, pô. A bola é nossa. E aí, Matheus Silva entrega para o Guarani. E aí, o que é contra-ataque, meu amigo. E o Náutico se estabanar todo, aí a bola foi e o Vinícius conseguiu recuperar mais uma jogada que é do Náutico, uma jogada que o Náutico conseguiu chegar alguma coisa ali na frente e na recuperação errou tecnicamente. Isso aconteceu diversas vezes aí na partida, e agora a gente vai ver uma saída pelo outro lado, o Náutico jogando um pouco diferente, jogando por dentro agora, conseguiu achar o Patrick Alain, em vez de jogar por fora, tenta um passe por dentro, o Sam erra ali o passe, e aí, beleza, contra-ataque para o Guarani, meu amigo. E aí o Matheus Silva, isso aqui, ó, isso aqui é muito importante, foi aquele que eu falei da segunda bola, Ati. Perceba, o Guarani roubou a bola do Náutico, Diego Torres deu a caneta ali em Sam, conseguiu achar o passe. Olha Igor Pereira não consegue fazer a falta. Não consegue fazer a falta. A jogada e o zagueiro ataca a bola, ataca o espaço do Matheus Silva, é muito bom nisso. E o Náutico tem a sua chance. Vamos lá, Náutico. Vai ter ali e consegue a falta ali nesse lance. E aí eu vou deixar a cobrança da falta só para comentar um negócio. Velho, olha onde o cara. O absurdo da barreira, isso aí é absurdo isso aí. Olha, esse cara tava colado na barreira. A barreira estava aqui. E olha o quanto a barreira adiantou. E o juiz não fez nada. Isso teve uns 4, 5 lances de falta do Náutico que aconteceu isso, pô. Cara, olha o espaço que tem entre o jogador que fica atrás da barreira para, de fato, a barreira, assim. Esse lance foi bizonho. E aí, obviamente, a bola vai na barreira, né? Não tem como ir em outro lugar. Mas beleza. Esse lance aqui, só para mostrar um pouquinho individualmente os jogadores. Olha o Matheus Silva no lance. Completamente perdido num tiro de meta. E aí o Ryan fez a cobertura. E aí o Náutico, beleza.
temos contra-ataque, Náutico. Hélio Borges vai conduzir a bola e perde. E aí, beleza. Perdeu a bola, podia ter dado passe ali para Sam. E aí o Guarani vem com um toque de bola, Matheus Silva perdido ali também no lance. E esse aí é o gol que estava impedimento. Um lance que o Náutico tinha a bola, o Guarani tinha a bola, o Náutico rouba, o Náutico tem a chance de contra-ataque, desperdiça o contra-ataque por falha técnica, porque aquele lance de Hélio Borges, daquela condição, ele errou diversas vezes durante o jogo, tecnicamente, e aí sai o lance de novo com a zaga destrambelhada, com a zaga assim, sem conseguir estar da sua melhor forma, e sai o gol ali, mas estava impedido realmente o lance. E aqui a gente vai ver mais uma vez, olha a saída do Náutico, lateral, Igor Fernandes vai tentar a bola para Vinícius, e cara, é 2 contra 1 de novo, pô. Você tenta colocar essa bola na frente, olha a disputa física que é o lance. Não vai sair nada. E aí, beleza, contra-ataque pro Guarani. Igor Pereira, mais uma vez, não consegue fazer, Igor Fernandes consegue fazer ali a cobertura, Ryan falha no lance, tenta entregar no passe, mas Igor Fernandes de novo consegue a roubada, e você vê como os ataques do Náutico, na verdade, eram ataques do Guarani. Mais uma vez, olha o lateral, 3 contra Sam na jogada. Aqui ainda vai dar chute para o Náutico, mas perceba como é uma coisa assim, fortuita. A bola sobra ali, Sam consegue chutar ali como foi, como veio, mas é fortuito o lateral ali. O Náutico, eu acho que tinha capacidade para conseguir coisas melhores do que esse chute de Sam. E aí o Náutico jogando por dentro, que é o que eu falo. Cara, olha a diferença de construção, olha a diferença de espaço gerado, porque se por fora tem muita gente, por dentro vai ter pouca. O Guarani deixava espaço nas entrelinhas. Diego Torres era um dos marcadores por dentro do Guarani. Então, assim, tinha espaço para jogar por ali, aí foi o Náutico tentou, o Vinícius apareceu muito bem centralizado, e aí o Náutico, tecnicamente, também não consegue a condução do jogo, e o que era uma chance boa para o Náutico se transformou em chance para o Guarani. E a bola sobe exatamente no pé de Diego Torres de frente. Assim, é impressionante, velho. Isso não vai poder acontecer com o Elvis. Se acontecer com o Elvis, lascou. E aí você vê, olha a diferença de Ryan. Então, eu volto aqui. Aqui, olha Elvis. E acha já o Mirandinha. E, cara, esse lance aqui é bloqueio de Carlinhos, tá? Mirandinha não chuta essa bola com Carlinhos aqui. Só que Ryan, ele não consegue se aproximar do jogador na velocidade, pô. Característica do jogador. Ele tem aquela limitação de velocidade que caminhão tem, tá ligado? Tem aquele limitador de velocidade, né? Ele não pode passar de uma certa quilometragem. Eu acho até que Mirandinha poderia ter levado mais. O Náutico se livrou e aí podia. A jogada era para tocar para o meio, ele se precipitou. Ele deveria tentar achar Bruno Santos. Mas ainda bem que não, né? E aí a gente vai ver a jogada do lance do gol. Cara, olha Igor Fernandes. Cara, isso é medo, pô. Isso é desconcentração. Eu não sei o que é. Eu chuto esses dois, mas isso aqui é um lance claro de que o lateral joga essa bola para cá, para mais perto da linha de fundo e dá o chutão para frente. Ou acha até um zagueiro livre. Cada vez que eu vejo cada vez que eu vejo esses lances do jogo, João, eu tenho uma convicção cada vez maior de que os jogadores eles entraram com uma sensação de realmente salto alto, cara. De que achava que o jogo iria fluir a qualquer momento. Pelo contrário, Renato. Eu acho que o que aconteceu, e aconteceu muito rápido, foi o apavoramento do Náutico. Não, mas esse apavoramento veio em decorrência exatamente da dificuldade que eles perceberam, ó. De repente não vai ser tão fácil como se imaginava. Renato. Eu acho muito subjetivo, que é tudo muito rápido. Começou o jogo, os jogadores se sentiram vulneráveis, perceberam que as armas do Guarani eram muito efetivas, e isso causa jogadas como essa daí, ó. De Igor Fernandes isolando a bola sem necessidade. Eu vou inclusive, até explicar bem o porquê dessa minha definição de salto alto, que não é os jogadores vamos ganhar de todo jeito. Não é isso. Eu me refiro a
há uma situação que é até normal de qualquer ser humano que está executando seu trabalho tão bem, em uma sequência tão positiva, que você acaba se acomodando. Ocorre uma acomodação, por mais que o seu treinador ele utilize aquele discurso da motivação, não pode perder o foco, o melhor está por vir e tudo mais, sabe? Você soma isso à deficiência de algumas peças, como o Ryan, por exemplo, que prejudicou completamente, e resulta numa situação como essas. Eu acho que é natural que a confiança em alta ela venha atrapalhar também. Mas eu acho que é diferente. Eu acho que é parecido o que a gente está falando, Renato, mas são coisas diferentes. Eu acho que não é salto alto, não é excesso de confiança. Na verdade, o que houve do Náutico é um mau entendimento do adversário. E, principalmente, é uma surpresa seguida de apavoramento com as armas que o adversário tinha para apresentar. Mas isso aí também vem do treinador. Eu acho que as nossas duas teorias, elas combinam, de certa forma. Você entra, você tá numa briga, aí você entra, leva 4 murros já, de cara assim, sabe nem de onde veio. O cara fica desconfiado. Eu acho que foi aquela luta de José Aldo contra o McGregor. Começou a luta, o McGregor foi para cima e acertou a ponta do queixo de José Aldo. Vai dizer que José Aldo entrou de salto alto? Não. Era o campeão, não perdia há 8 milhões de anos, e o cara surpreendeu. O Guarani, ele surpreendeu o Náutico. O Náutico perdeu esse jogo muito rápido. Eu acho que o Náutico perdeu antes dos gols. O Náutico se apavorou, percebendo que o Guarani, nas idas, tinha muito mais possibilidade de jogo do que ele. O Náutico tendo extrema dificuldade lá na frente, e o Guarani, quando vinha, meu amigo, era mano a mano com o Muriel, era Bruno Santos sozinho, foi aqueles 2 gols impedidos. Isso minou a confiança do Náutico. O Náutico disse, caralho, que jogo é esse? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Agora, para mim, parte disso foi a preparação para o jogo por Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos ele foi refém, entre muitas aspas, por causa de Raia, porque, na minha opinião, eu não posso eximir completamente Hélio dos Anjos por causa da escolha por Raia, porque ele está com Raia há 3 meses, velho. Eu acho que ele negligenciou Raia dentro do estilo de jogo dele. Porque ele não abre mão do estilo de jogo, eu acho que isso não tem problema. Agora, ele não entender que Raia não tem como jogar pisando ali no meio campo, aí, por favor, né? Não tem como, pô. Não é que Mirandinha ganhou 1, 2, 3. Mirandinha ganhou 100 vezes para Raia, pô. Não tem time que aguente. Aí isso faz o Náutico se desesperar e fazer jogadas como essa daí. Essa jogada de Igor Fernandes é bizarra. Isso aí eu nunca vi, não. Eu achei até que era Samuel na hora. Porque de Samuel eu espero isso aí. Porque Samuel tem um fundamento da cabeçada muito defeituoso. Mas Igor Fernandes, pô, pelo amor de Deus. Tá fechado teu microfone, João. Agora foi. É só a diferença do lateral. Não tem ninguém com 3, não, pô. E mesmo assim, Igor Fernandes. Velho, eu não gosto de ver essa merda, não, velho. Mas vamos ver de novo. Olha como a bola vai alta. A bola não é rasante, não. Assim, eu acho a postura de Arnaldo e de Matheus Silva muito lenta também no lance. Olha, a bola vai alta, pô. Total, o Matheus Silva faz e Muriel também, eu acho. Eu acho que Arnaldo está um pouco... Porque a imposição física de Bruno Santos em cima de Arnaldo impossibilita ele de muita coisa. Agora, Matheus Silva, pô, com esse corpão todinho aí, ficou olhando o lance. Se Matheus Silva... Dá 3 passos para trás, pô. Se ele corre em direção ao a Bruno Santos, ele atrapalharia, pô. Exato. E aí surge o primeiro gol do Guarani e vamos lá. Levou um gol, vamos erguer a cabeça. Ainda tem muito jogo. 21 do primeiro tempo, tem tempo. Vamos lá. Aí o Náutico vai bater o centro. Igor Fernandes vai tentar achar Vinícius e Vinícius vai errar totalmente a passada, perder a bola e gerar mais um contra-ataque para o Guarani. Mirandinha, Raia não consegue fazer uma falta. E aí é escanteio. Escanteio para o Guarani. E o que é que sai do escanteio? Gol.
Falha de Matheus Silva e de Raia. Do centro, o Náutico bateu, não deu 1 minuto e já levou o gol. Começou com a falha de Vinícius, displicência total. Essa jogada de Vinícius não é uma jogada daquelas que o atacante tem que tentar várias vezes até e errar, que é normal. Não, esse lance aí é displicência. Displicência. Foi passar o pé por cima da bola e errou no lugar mais vulnerável que o Náutico tinha, que era do lado direito. Aí, falha de Vinícius, que gera a falha de Raia, que é a incapacidade de Raia de dar um teco no jogador, de parar o jogador, porque acompanhar, esqueça, né? Ele não vai acompanhar. E na hora do escanteio, falha da dupla de zaga, que não sai do chão. A bola foi em cima deles, em cima de Raia e Matheus Silva. Nenhum dos dois pulou. Muito abalado ainda com o gol que tinha acabado de tomar. Assim, foi um desastre. Foi tão ruim quanto de... Cláudio, a partida de Matheus Silva foi horrível. A questão é que a de Raia, além de ser horrível, tem a questão que Raia, ele comete erros que a gente sabe que no próximo lance ele vai cometer igual. No próximo jogo ele vai cometer igual. Matheus Silva, a gente tem aquela expectativa que ele mude. Que ele melhore. Matheus Silva não tinha Mirandinha também, né? Raia, querendo ou não, caiu no lado de Mirandinha. Então, Matheus Silva teve essa sorte aí também. Mas eu acho que foi 2 partidas horríveis. Agora, realmente o que a gente está falando é verdade. No próximo jogo, eu coloco o Matheus Silva e não coloco o Raia. Porque Matheus Silva tem capacidade de não errar o que errou. Raia é crônico. Matheus Silva, ele fez um jogo péssimo. Os erros de Raia não são corrigíveis. É como a gente citar o erro de Vinícius. Meu irmão, não tem problema nenhum eu apontar esse erro de Vinícius, não, pô. Eu não tô massacrando o jogador, eu não tô tirando um jogador que possa nos ajudar, eu não tô queimando o jogador, eu só estou citando. Isso é um vídeo, esse jogo foi transmitido nacionalmente pelo SBT, pela Band. Tinha 20 mil pessoas no estádio, 20 mil pessoas assistiram. A gente não está inventando uma imagem, não. A gente não está deturpando, não. Todo mundo viu que Vinícius errou ali. Vinícius sabe que errou. Hélio dos Anjos sabe que Vinícius errou. Agora, é só o apontamento de um erro, o registro de um erro. Eu acredito em Vinícius para o próximo jogo. É óbvio que acredito. Vinícius é um dos melhores jogadores do Náutico. Esse tipo de erro dele aí é raro. Ele até errou quando no começo da Série C. Mas já fazia tempo que ele não errava esse tipo de lance. Agora, abalado com gol, ele errou. Como o Igor Fernandes errou na cabeçada para trás. Como o Igor Fernandes errou em isolar a bola para lateral. Como o Matheus Silva errou no lance do primeiro gol. Como o Matheus Silva errou no lance do segundo gol. E como o Raia errou o jogo inteiro. São erros para poder a gente entender de onde que veio a derrota. Se a gente não entender o que aconteceu, como é que a gente vai esperar mudanças para o próximo jogo? Aqui, tirando o Raia, não se trata de queimar nenhum jogador, não. Se trata de entender os erros para poder entender de onde veio a vitória do Guarani. Agora, Raia é um caso à parte. Raia, a gente registra os erros, mas a gente também ressalta a incapacidade que ele tem de superar esse tipo de erro. E vou dizer uma coisa, viu? Para Hélio dos Anjos, Matheus Silva foi muito pior que Ryan. Mas eu entendo, talvez, a linha de pensamento do treinador. É que de Matheus Silva, acho que se espera muito mais do que de Ryan. Espero que seja isso, inclusive. Eu acho que é só proteger o jogador. E aí o Alex está falando aí que Matheus Silva acabou com o Mirandinha no jogo de Campinas. O problema é que esse não era o jogo de Campinas, né? Matheus Silva está sem jogar 5 jogos. Então, assim, o jogador não é o mesmo. Espero que ele consiga chegar no nível que ele chegou naquela partida, onde ele realmente se mostrou um excelente zagueiro. Agora, nesse jogo aí, não é a mesma coisa. E o Náutico, como time, jogou muito mais lá em Campinas, não deixando o Mirandinha em situações extremamente favoráveis em disputa 1 contra 1. Vamos tentar andar um pouco mais rápido agora, João? Vamos seguir aqui. Não, beleza. Aqui, ó, só para lateral, esse replay aqui foi muito bom para perceber. Olha a marcação do Náutico aqui, ó. Deixa eu pausar aqui, beleza. O Náutico tem Vinícius marcando aqui o primeiro pau, né, o jogador que saiu. Tem Hélio Borges, Igor Fernandes, Matheus Silva aqui marcando a zona. Ryan, que era para estar marcando a zona aqui, e ele já está numa marcação individual no jogador que vai fazer o gol. Marco Antônio também na marcação individual. Sano, uma marcação individual. Cara, todo mundo vai ser engolido. Vê.
Vou aqui devagarzinho, ó. Matheus Silva tá com esse aqui. Sam já perdeu aqui, ó. Sam já não encontra esse cara aqui mais nunca. Ryan já não dá nem mais para ver ele na marcação. Ó, o de Matheus, ó o de Sam, como ele vai atacar a bola. Passa direto, leva Matheus Silva junto e Ryan tá por trás do cara que ele tava marcando basicamente individual. E aí o gol sai, porque não tem como sair. Então, assim, é uma falha coletiva na bola aérea muito grave. Todos os jogadores do Náutico foram engolidos. Ninguém ganhou sua disputa. O Náutico tinha 300 jogadores na área. Só um pulou uma agulha que foi Rai. O resto nem isso. Eu nem vi a agulha que Ryan pulou. Ele na tentativa ali de marcar, sei lá. Eu acho que todo mundo foi engolido no lance. Foi realmente uma agulha, né? E aí, beleza. O Náutico levou os 2 gols. E aí vai tentar aí fazer alguma coisa. O goleiro do Guarani joga para fora. E aí o Náutico vai na chance de um contra-ataque para chegar. Ó, e ao cruzamento, beleza, chegamos num bom passe, numa boa condição, e a gente erra o cruzamento. Patrick Alan tinha a opção ali, 2 jogadores no segundo pau, tentou o chute para o gol, sei lá o que foi aquilo, não conseguiu aproveitar, e o Náutico vai tentando no cruzamento, cruzamento, só se chega em cruzamento. Igor Pereira, tome cruzamento na área. E aí, em condições completamente favoráveis, mas já muda um pouquinho a postura. Perceba como o zagueiro, ele já vira mais um zagueiro realmente. Esse aqui, ó, ele já não está aqui para fazer uma cobertura. E aqui, Igor Fernandes, eu acho que faltou pé na bola aqui. Vinícius vai achar ele em profundidade, ó, ele desacelera ao invés de tentar tocar a bola. E aí o jogador do Guarani engole ele mais uma vez ali na lateral, jogadas como essa. E aí eu acho que eu queria saber, João, como o lance desse aí de Igor Fernandes gera um lateral para o Guarani. Assim, para mim, sem invencionice de arbitragem. Não dá para entender, não, essa lógica aí de que, porra, o cara chega num carrinho desse, o Igor Fernandes tira o pé e foi lateral para o Guarani. Pelo amor de Deus. Esse juiz aí estava esquisito. A arbitragem tem uma mania de quando o jogador é engolido numa situação, porque Igor Fernandes foi engolido pelo defensor. Ele dá o lateral, o tiro de meta favorável ao defensor. Parece que é como se fosse o Betinha da história, sabe? Sobrou nada pro Beta. O cara fica assim, meu irmão, tu fosse tão humilhado nesse lance que eu vou dar saída de bola a favor do teu adversário. Parece isso. Aqui a gente tem mais uma saída de bola do Náutico, né? No primeiro tempo ainda, tentando mais uma vez chegar ali pela lateral, não vai conseguir, e ver como o desespero do time é uma coisa prejudicial. Olha Marco Antônio. Marco Antônio, ele vai sair de uma linha de ataque para tentar vir buscar jogo, e eu acho que isso aqui depõe muito contra quem diz, Marco Antônio se escondeu, Marco Antônio não sei o que lá. Eu acho que ele tentou buscar jogo, só que ele tentar buscar jogo aqui é errado. Ele está fazendo errado. Hélio, inclusive, não gosta. E aí, olha Marco Antônio, a bola, ele está continuando. Ó. E aí a bola vai para onde? Vai justamente para o espaço que ele devia ocupar. E ele está lá ainda, buscando o jogo, tentando buscar a bola por trás da defesa e ficou lá. E aí o Náutico, mais uma vez, conseguiu recuperar a bola, só que entregou de não conseguiu, beleza, no ataque. Mas, beleza, recuperou a bola está com o nosso volante. E ele toca para ninguém. E o Náutico vai desperdiçando essas posses. Mais uma vez tentando chegar aí agora numa situação que, olha como ficou mais confortável para o Náutico jogar pela lateral com o zagueiro do Guarani já mais sendo zagueiro. Isso aí muda muito depois dos 2 gols. Esse cara ele não tem mais tanta necessidade de se expor, de sair da área, de deixar espaço aqui para um cruzamento e tal. E eles acabam deixando mais espaço
para tanto Arnaldo quanto Hélio Borges triangularem e fazer alguma jogada dessa aí. Arnaldo tentou um cruzamento de esquerda e o que é que gera? Contra-ataque para o Guarani. Igor Fernandes, dessa vez, conseguiu recuperar o lance, mas como acontece, né? E aí, Vinícius repetindo a jogada que ele tentou fazer no gol, né? No gol do Guarani. Era isso que ele queria fazer aqui, ó. Era isso aqui, ó. Essa passadinha e ele errou no lance. Aí gerou um cruzamento, o Samuel ajeitou, mas praticamente foi saiu, não conseguiu chutar, né? E o que é que gera? Contra-ataque pro Guarani. Ryan leva a caneta, mas pelo menos dessa vez ele conseguiu fazer uma falta. E o juiz não deu amarelo. Impressionante, velho. O juiz não deu amarelo nesse lance. Isso é um amarelo clássico, pô. Até nisso o juiz é ruim. E aí, olha a diferença da jogada. Tudo bem que aqui já tá 2-0, tá? O sistema de jogo mudou, o Bruno Santos já tá um pouquinho mais recuado, mas olha a diferença de quando o Náutico tenta jogar pela entrelinhas, pelo meio, em vez de tanto pela lateral. Vitinho vem jogar, tem a disputa ali, é mais pegado, mas Vinícius já consegue fazer um cruzamento melhor, com direção, para um jogador no 1 contra 1, porque essa jogada vem para o meio. Joga um pouquinho, tenta um pouquinho pelo meio, pô. Que eu acho que seria melhor, e Vitinho ajudou muito nisso, porque Vitinho é um jogador que consegue flutuar bem ali no entrelinhas do adversário. E aí mais uma jogada aí do Náutico, tentando chegar a um ataque com mais tranquilidade ali, mas muito por causa de que o zagueiro já não está tanta disposição de sair para caçar fora da área, né? Então acaba gerando espaço, mas aí o Náutico fica jogando a bola para a área sem nenhum perigo. Não tem nada ali que o Náutico conseguisse fazer num cruzamento desse. Tinha que ser uma sorte muito grande para dar certo, e nesses cruzamentos fortuitos não ia rolar. Basicamente acabou o vídeo, tá? Porque eu coloquei muito pouco aí do segundo tempo, porque eu deixava por aí. A análise do jogo é a análise do primeiro tempo. Segundo tempo é para inglês ver. E aí só esse lance que é. Oi, pode falar, João. Pode falar. Não, pode continuar, Renato. Ok. Não, beleza. Fala, João. Não só seguindo aqui, acho que vai ser rápido. O Náutico voltou, talvez com mais ímpeto, com mais vontade, só que nem isso, às vezes, nem isso é bom, né? Só para mostrar uma marcação completamente desorganizada aqui do Náutico, ó. O Náutico tentando fazer aquela pressão na saída de bola, e olha como o Guarani tem facilidade para sair dessa marcação, pressão, que é o símbolo do Náutico, em jogadas, porque o Náutico está marcando mal. E olha isso, olha o tempo de posse do Guarani, com letrinha, com calcanhar, e vai sair jogada de chance do Guarani disso. Olha como o Guarani consegue atrair o Náutico. Minha Nossa Senhora, que horror. Porque é o excesso de sei lá, você fica desesperado, né? Perdendo 2-0 no segundo tempo. Se foi uma jogada que aconteceu. E aqui eu vejo muito, só para colocar como exemplo de jogo entre linhas, né? O Náutico conseguindo fazer umas jogadas melhores. Isso aí foi a jogada do pênalti, não é nem essa que eu queria citar. Com o Vitinho aparecendo um pouco mais recuado para fazer a armação. O Arnaldo atacando realmente o espaço, atacando a última linha do Guarani, achando um belo passo para Marco Antônio. Samuel conseguiu antecipar ali, foi pênalti, claro. E eu não coloquei o pênalti perdido, não, para poupar a gente um pouquinho. Partir aí, e essa aí é uma jogada de entrelinhas, ó. Olha como o Náutico prefere jogar por dentro do que por fora. Hélio Borges aparecendo mais por dentro, Vinícius por dentro, Vitinho por dentro e o Wenderson conseguindo, ó. O Wenderson vem, tabela e deixa Vitinho ali numa situação muito boa de jogo. Então, você vê a diferença aí, mais uma vez, ó, o Náutico tenta fazer, dessa vez foi frustrada a tentativa, não teve linha de passe, Vitinho acabou perdendo a bola e fez o certo, perdeu a bola e fez a falta, velho.
E aí mais um lance de Samuel se movimentando. Olha a diferença do jogo. Samuel sai da área, arrastou um zagueiro. Olha o número 3 vindo com ele. Ele sai, a bola não vem nele, só que ele já levou o zagueiro para fora. E aí Vitinho, um passo espetacular, acha o espaço deixado pelo zagueiro que Samuel arrastou. E aí ele sai na cara do gol e o goleiro fez uma boa defesa ali, era para fazer o gol, mas eu não tiro o mérito ali de Dalberson, não. E aí esse foi o vídeo. Eu acho que o Náutico teve exemplos nesse próprio jogo que jogar por dentro contra a linha de 5, contra esse estilo de time que vem tentar fechar muito as laterais, talvez seja o mais efetivo, talvez não seja o mais comum que o time faça. Não é esse o padrão do Náutico, mas que é o mais efetivo, eu acho que nesse jogo, eu acho sim.